Olá, voltamos para a reflexão do nosso livro Eventos Finais e nós queremos hoje comentar um pouquinho a respeito do capítulo de número 6, que traz como título O Estilo de Vida e as Atividades do Remanescente. E ela começa este capítulo lembrando-nos da nossa missão, a missão que Deus confiou em nossas mãos e que não devemos negligenciar. E há uma declaração importante aqui que diz: Cristo confia a seus seguidores uma obra individual, uma obra que não pode ser feita por procuração. Há uma tendência muito grande de a gente deixar o cumprimento da missão nas mãos da liderança, nas mãos da instituição. A TV faz esse trabalho, a rádio prega, mas na verdade Deus não chamou as instituições. Deus chamou você e eu para cumprirmos a missão que Ele nos confiou e, portanto, precisamos, como diz em Lucas capítulo 19, verso 13, precisamos nos ocupar até que Ele venha. E um detalhe interessante neste capítulo é uma declaração também aqui que diz que devemos vigiar e trabalhar e orar como se este fosse o último dia a nós concedido. E é fácil quando a gente faz uma pergunta sincera para nós. Se nós soubéssemos que Cristo voltaria daqui a uma semana, daqui a um mês, exatamente daqui a um mês, como nós viveríamos este mês? É possível que nós faríamos coisas que nunca tivéssemos feito. É possível que nós vivêssemos uma vida completamente diferente da que vivemos hoje. Pois é, mas e se a morte te chamar hoje? Porque o dia de amanhã você não controla, nós não controlamos o dia de amanhã. Então, precisamos viver hoje como se fosse o último dia nosso aqui na Terra, nos preparando cada dia mais para ver Cristo voltar. Precisamos nos manter firmes e fiéis aos mandatos de Deus, às ordens de Deus, ao chamado de Deus em obedecê-lo, em fazer a sua vontade. Precisamos levar em consideração que Deus tem um dia especial que Ele reservou para que nós pudéssemos adorá-lo neste dia. E o sábado, o sétimo dia da semana, conforme já nos anuncia em Gênesis, no capítulo 2, os versos 1 até o verso 3, lá na criação, a Bíblia diz que Deus criou esse sábado, esse dia, e abençoou este dia, separou este dia, santificou. E por isso é um dia especial que Deus espera que nós levemos em consideração. Precisamos também, como remanescentes, ser fiéis a Deus nos dízimos e as ofertas. Por quê? Porque a Bíblia diz que os dízimos e ofertas são santas ao Senhor. Não pertencem a nós, não pertencem a nenhum líder religioso. E se estes líderes estão usando os dízimos de maneira errada, as ofertas de maneira errada, pode ter certeza que a mão do Senhor vai pesar sobre eles, porque estão mexendo com coisas que não lhes pertencem. Precisamos entender também que, como remanescente, como povo de Deus, nós precisamos dar valor à saúde. Quando a mente está cansada, quando a mente está doente, o corpo padece. Quando o corpo está doente, a mente padece. Portanto, queridos, para que a gente tenha vigor físico, para que a gente tenha vigor mental, precisamos cuidar da nossa saúde com equilíbrio, com temperança. Aliás, há uma declaração interessante aqui a respeito de temperança. E diz assim: a verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar adequadamente aquilo que é saudável. Só para citar um exemplo das propagandas de bebida alcoólica que diz: beba com moderação. Não. O que a gente sabe que não faz bem para a saúde, precisamos eliminar completamente. E o que é bom, é preciso usar com moderação. Precisamos voltar a uma alimentação original, uma alimentação mais natural possível, sempre dentro das nossas condições, do nosso meio onde vivemos. Precisamos voltar para vivermos uma vida mais natural possível. Precisamos também, como diz aqui na página 50, tirar tempo para jejum e oração.
um momento especial para meditar, um momento especial para estar na presença de Deus, para derramar o nosso coração diante de Deus. Isso é muito importante, por quê? Porque o resultado disso é fantástico. Vai desenvolver uma confiança em Deus e por isso nós poderemos passar a confiar completamente em Deus. Não negligenciar o culto familiar. Temos que levar em consideração que nós precisamos colocar a nossa família aos pés de Jesus todos os dias, de manhã e à noite, 24 horas por dia. Precisamos colocar nossa família aos pés de Jesus, porque a nossa família tem recebido muitos ataques do inimigo e é por isso que precisamos lembrar, não devemos negligenciar o culto familiar. Precisamos cuidar também as associações com as coisas mundanas, por assim dizer, as coisas que não agradam a Deus, as coisas que não fazem você crescer espiritualmente. Existem alguns tipos de recreação que parecem ser recreação, mas que no fundo não agradam a Deus. E quer ver um teste para saber se as recreações que nós estamos participando são boas para nós ou não? Diz aqui na página 52. Qualquer atividade na qual você puder se envolver, pedindo sobre ela com fé a bênção de Deus, não será perigosa. Mas todo divertimento que desqualifica para a oração particular, para a devoção ou para tomar parte nas reuniões de oração, não é seguro, mas perigoso. Eis aí um teste muito interessante para saber se os lugares que nós estamos frequentando, as recreações que nós estamos nos envolvendo, são agradáveis aos olhos de Deus ou não. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que se passa na televisão, no cinema, nos filmes por aí. Cuidado que você contempla na rua, nas coisas do cotidiano, porque muitas coisas têm sido colocadas diante de nós para chamar a nossa atenção e tirar o foco do que é verdadeiro, do que é correto, do que realmente vale a pena. É interessante aqui também um convite para que nós avaliemos a forma como nós temos nos apresentado, nossa forma de vestir, nossa forma de comer, nossa forma de usar as coisas, de falar, a nossa forma de andar. Precisamos entender que o remanescente tem que ser uma testemunha viva de Deus. Portanto, precisamos viver a vontade de Deus para que as outras pessoas possam ver em nós que vale a pena servir ao nosso Deus e ao nosso Criador. Um detalhe interessante que chama a atenção aqui é que nós precisamos cuidar muito. Nos últimos dias nós temos vivido as redes sociais numa briga, uma guerra pública, uma guerra social, onde nós achamos que dentro das redes sociais nós temos o direito de falar o que nós bem entendermos, com uma tonalidade grosseira e tudo mais. Mesmo que sejam coisas verdadeiras, precisamos usar bem as palavras para não ferir ninguém e para não levantar mais perseguições ainda sobre o cristianismo. Precisamos enfrentar os críticos que surgirão nos últimos dias. E uma forma para enfrentar os críticos ao cristianismo, uma forma de enfrentar os críticos às verdades bíblicas é não revidando, não se exaltando contra essas pessoas, mas é vivendo a verdade. Quando nós exaltamos a verdade por si só mostra o que está errado ao nosso redor. Por isso, usemos esta tática e que nós, como remanescente, possamos viver da maneira como Deus espera que nós vivamos. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.